Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas e a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, hoje eu vou falar sobre ângulos de vara, tá? Eu já gravei alguma coisa sobre isso, mas já faz um bom tempo e eu acho que vale a pena a gente falar de novo. Que seriam basicamente os ângulos de trabalho de vara e os ângulos máximos de uma vara. A gente tem que entender, pessoal, que as varas elas possuem uma angulação máxima de trabalho efetivo sem comprometer estruturalmente o blank, né? Ou seja, causar um estresse tão alto que possa haver uma ruptura, uma quebra do blank. Tá? Então isso é importante de a gente observar. E aí essa regra, pessoal, ela não é uma regra que se aplica a todo e qualquer tipo de vara, tá? Então assim, já vamos de cara excluir as varas de slow jig, por exemplo. As varas bem lentas, elas têm um outro tipo de comportamento, um outro tipo de construção, outro tipo de engenharia na construção, e ela permite que você tenha ângulos maiores, né? Ângulos maiores que 90 graus, essencialmente, entre ponto de tração e o cabo, tá? Então, excluímos essas. E excluímos um pouco dessa regra as varas de fibra de vidro que tem uma tendência a admitir uma curvatura maior. Então vamos falar basicamente em varas de carbono e varas para pincho em carbono, basicamente, ok? Você usa uma vara para pincho para isca natural, para fundo, para pesqueiro, a regra vai vai poder ser aplicada também. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que eu chego nesse tal desse ângulo que o Shibu está falando, né? Então você vai chegar nesse ângulo através de a sua fonte, o cabo, né? Ou seja, o ângulo que o pescador está segurando o cabo e o ponto vetor de força, ou seja, para onde está sendo exercido a força, tá? Então esse ângulo, por exemplo, eu tenho a força o peixe está puxando para lá, ok? O sentido da ponta dessa caneta. E o cabo está aqui. Então, este ângulo, aqui, por exemplo, aqui está em 90 graus, é o ângulo, o ângulo final dessa vara, ok? Então, a ponteira está puxando para lá e eu estou com o cabo aqui, a 90 graus. Por exemplo, esse aqui seria um ângulo, tá? Então na hora que você começa a fechar, pessoal, abaixo de 90 graus a gente chama de negativar a vara. E quando você negativa a vara, você gera um risco de quebra. Eu acho que o mais seguro, o ângulo mais seguro é até 45, 60 graus. Esses são os ângulos bem seguros e que a vara continua atuando. Porque se você também zerar a vara, né, deixar a tração reta, você não vai ter a capacidade de amortecimento, de copiar os movimentos, né, da tração do peixe, que a vara tem função, né? A vara ela tem a função de poder amortecer e continuar tensionando esse peixe. Quando você zera, né, a ação da vara, você vai ter basicamente a tração da linha direto na carretilha ou no molinete, tá? Você não tem ação de vara, ok? Então os ângulos de 45, né, 45 graus e até 60 graus, né, na vara, 45 na verdade vão ser 135 graus, né?
Se a gente está aqui a 90, se a gente for 45 é só isso, né? Então 90 mais 45, 135 graus. Esse ângulo é um ângulo bem legal. A vara vai continuar curvada, você não vai estressar demais. 90 graus eu acho que já é meio arriscado para muitos tipos de vara. E por que eu estou falando das questões dos vetores? Porque nem sempre o peixe está aqui na vertical. Nem sempre o peixe vai estar assim. Então, se a gente pensar que dependendo para onde o peixe vai estar puxando, a gente tem que ir corrigindo o ângulo. Muitas vezes a gente fala, ah, a vara bebeu água. Por quê? O peixe está puxando na negativa ou está puxando muito para baixo, né? E então você tem que dar ângulo para essa vara, para ela não gerar um ângulo que possa estressar, né? Então, basicamente é isso. E, né, outro dia teve até brinquei com um amigo nosso, Pierre, do canal Carioca Fishing, que ele foi dar uma provocada no Tsujita, que também é nosso amigo, né? Operação de roubá-los aqui em Cananéia, excelente operação, na qual ele, com uma vara de carbono altíssimo, uma vara muito legal, muito boa, inclusive muito cara, ele no galeio da vara, né? No galeio da vara, que a gente chama, que é no balanço da vara, ele pôs o peixe, um peixe de um tamanho razoável, né? Nada muito gigante, mas não era trick, para dentro do barco, né? Para dentro do bass boat, no movimento. E aí muita gente falou, pô, mas ele colocou o equipamento em risco, não colocou o equipamento em risco. Eu digo que não. Através do conhecimento e da técnica, ele sabia o quanto ele poderia forçar. E outra, quem vê esse vídeo foi um story. Não, acho que não foi um story não, acho que é um vídeo no feed, deve estar lá no feed dele, do Instagram dele, Tsujita Fishing Guide. Ele usou o balanço e o peixe nadando a favor para que ele conseguisse embalar e trazer esse peixe para cima. Então isso, ele acaba assumindo um risco, mas de conhecimento, tendo conhecimento até onde ele pode ir, e usando essa técnica que você alivia, você não está fazendo uma atração direta, você está fazendo um impulsionamento, né, do peixe e colocou em cima. Então nesse caso, aí o Pierre deu uma cutucada lá sobre a vara e até o Tsujita falou, não, eu prefiro pescar, né? Então dá uma conferida lá, foi até um episódio legal, engraçado. E isso tudo, para que eu tô falando isso tudo? Porque todas as varas elas vão ter o seu momento de estresse, elas vão ter a sua capacidade de tração e elas vão ter o seu ângulo máximo de trabalho, tá? De esforço. E quando a gente não consegue, ou a gente dá mole e não percebe que excedeu esses limites, a gente coloca o material em risco. Beleza? Um abraço, até a próxima.